Eu sou a Caroline Erzenhuti e estou à frente do 8º episódio do Abordaria. Para fechar a primeira temporada do nosso podcast com chave de ouro, conversamos com os artistas Pri Barbosa e Rafael Raigraf sobre a construção da cena urbana de São Paulo, os contrastes com o mercado atual e as questões de gênero que envolvem esse cenário. Em breve, nossa segunda temporada vai estar no ar e nessa nova fase vamos conversar com os nossos parceiros de mercado sobre vários assuntos. Mas enquanto esse lançamento não vem, te convidamos para ouvir os episódios anteriores, onde nossos artistas agenciados se entrevistam e contam um pouco sobre as suas trajetórias. Agora sim, aperta o play, o 8º episódio está no ar. Oi, gente, boa tarde. Hoje é uma quarta-feira, a gente está gravando metade aqui no Rio, metade em São Paulo. Eu sou a Carol Erzenhuti, eu estou à frente da Aborda, que é uma plataforma que cuida de carreiras artísticas em todo o Brasil. A gente tem o Abordaria, que é esse podcast que vocês estão ouvindo, que a gente está no 8º episódio, onde a gente faz uma troca sobre os trabalhos artísticos, né, dos artistas que a gente trabalha. Nesse episódio a gente vai conversar, né, eu vou conversar com a Pri Barbosa e o Raigraf, são dois artistas que são residentes de São Paulo e que a gente já trabalha com a Pri já tem quase 2 anos, eu acho que 2 anos, e o Raigraf um pouco mais novo, é um trabalho que a gente desenvolve. Para começar, eu vou fazer aqui uma audiodescrição de quem eu sou, depois eu vou falar um pouquinho como é que são os nossos episódios para a gente começar. Eu sou uma mulher branca, eu tenho cabelo curto, hoje é um moicano meio crescido, metade louro, metade castanho. Eu uso óculos, um óculos meio quadrado, estou com um casaco de lã preto de tricô aqui na sala da minha casa. Atrás de mim tem uma planta, um sofá e 3 quadros. Um deles é o Jesus Pretinho, do Alberto Pereira, que é um artista que a gente trabalha também. E eu vou, nesse episódio, conversar com a Pri Barbosa, que tem um trabalho bem voltado para mulheres, né? A pesquisa dela é toda pautada em mulheres, nas questões latino-americanas, ela vai contar bastante para a gente. E o Rafa, que tem um trabalho já de longa data, né? Ele vai dizer aí de quanto tempo que ele está trabalhando, bem abstrato. Eu queria também convidar vocês para ouvirem os outros episódios do Abordaria. Esse já é o 8º, é o último episódio, digamos, da primeira temporada, onde a gente conversou com todos os artistas que fazem parte da Aborda. E aí eu queria abrir com a Priscila, né, falando um pouco dela, né, com uma primeira pergunta, assim, já, que é ela contando, assim, como que ela começou, assim, como que a arte, né, entra na vida dela, como que isso se dá, assim, né, e como que ela está, né, digamos assim, de onde que ela veio e para onde que ela vai e aonde que ela está, assim, né, e ela vai poder contar bastante da trajetória dela, e depois acho que o Rafa também podia fazer a mesma sequência, né? Se audiodescrever e contar um pouco sobre ele, e quando ele começou, como ele começou e como que esse mundo da arte urbana permeia há tanto tempo a vida dele. Bom, oi, gente, Carol, Raigraf. Eu vou fazer minha audiodescrição, então. Eu sou a Pri Barbosa, eu sou uma mulher branca, eu tenho cabelo ruivo, eu tenho uma franjinha bem curtinha e meu cabelo é mais cacheado, tá preso só a metade do cabelo, num coque. E eu, como tá muito frio em São Paulo, tô usando uma blusa de manga comprida bege e um cachecol que mais parece um cobertor em tons de rosa e cinza. Respondendo a Carol, minha carreira, eu acho que ela tem fases muito distintas, né? Então, eu começo a ficar mais conhecida pela ilustração, principalmente ilustração digital, embora eu tenha começado a mostrar os meus trabalhos em guache, né? Eu fiquei realmente conhecida com a ilustração digital. E desde 2017, eu só trabalho como freelancer, eu não tenho mais um trabalho fixo, eu trabalhava em estúdios de design. E desde 2017 tem tido essas diferentes fases, então primeiro ilustração digital e depois eu fui encontrando outras áreas, né? Em 2018 fui encontrando o muralismo e em 2020 com a pandemia fui retornando à pintura, já que eu sou formada também em artes visuais, né? A pintura sempre fez muito
parte dessa formação. Então, dentro dessas diferentes fases, eu tento seguir a mesma linha de pesquisa, né? Como a Carol mencionou, o que me interessa são as mulheres, com foco na América Latina. E nesse momento tem sido muito sobre o legado que as mulheres de diferentes gerações deixam para hoje, nós mulheres que nos consideramos mulheres feministas, que buscamos realmente essa unidade latino-americana dentro do feminismo, um feminismo interseccional. Então, hoje eu tenho pesquisado muito isso, como esses elementos, que são esses elementos da vida doméstica, né, do trabalho doméstico, vão fazer parte dessa memória coletiva, né, dessa memória afetiva que a gente tem nessas mulheres que nos criaram e como elas acabam sendo fonte para essa atitude revolucionária que a gente busca hoje. Obrigada, Pri. Eu esqueci de agradecer, gente. Obrigada por vocês estarem aqui. Obrigada, Gabi, que vocês não vão ouvir, mas que está aqui também ajudando a gente a gravar. Eu acho que o Rafa também podia contar assim, como é que ele começou. Acho que quando ele começou, né? Acho que essa data também acho que é importante, né? Para contextualizar a presença, eu acho que constante e de um trabalho de tanto tempo, assim, né? Que a gente pode dizer, né? Eu acho que ele pode ter o orgulho de dizer, né, que construiu, né, de alguma forma, parte da cena, né, da arte urbana no país, né, em São Paulo, com certeza. Então, eu queria que você contasse, Rafa. Boa tarde, bom dia, boa noite para todos que estão ouvindo. Eu sou o Rafael, conhecido como High Graph. Eu sou um homem branco, barbudo, cabelo bem calvo. Hoje ele está bem cortadinho, alinhado, nem sempre está assim. Eu estou aqui no meu ateliê, no meio de várias telas e tintas, que fica aqui no Embu das Artes, no meio da natureza. Estou vestido com um moletom cheio de tinta, bem sujo, minha roupa de trabalho, né? E acho que é isso, né? De audiodescrição, acho que já deu para visualizar quem eu sou. Falando um pouco sobre a minha história, eu comecei a desenhar desde criança, né? Sempre gostei de desenhar, era a minha atividade preferida ainda enquanto criança. E por volta de 96, 97, eu me encantei pelo grafite, né? Eu andava de skate nas ruas, então é uma coisa que era muito presente na cidade e tinha tudo a ver com a cultura urbana que eu já participava, por ser um moleque, né, que cresceu em bairro, cresci na Vila Madalena, vivia no centro, então sempre observava as pinturas urbanas nas paredes. Tive um contato com a pichação nessa época, não me aprofundei muito, escrevi meu nome aí em algumas paredes pela cidade, mas logo eu queria desenhar. Então, em 97, eu juntei com alguns amigos que também tinham o mesmo interesse e a gente começou a pintar. Criamos uma CRIO chamada Nós e começamos a pintar bastante na Zona Oeste de São Paulo nessa época, 97, e dali então eu fui me apaixonando pelo grafite, pelo spray e pintando cada vez mais nas ruas, e isso tomou uma proporção grande na minha vida. Eu estava me formando em design gráfico, trabalhava como programador visual, né? Na época a gente chamava de programador visual. Aos poucos eu fui largando a minha atividade profissional e me dedicando mais à arte, né? Investindo mais nos murais, pintando algumas telas também. E até que por volta de 2004, 2005, eu larguei todas as outras atividades, que inclusive eu era arte educador no projeto Aprendiz, que ficava na Vila Madalena. Dei aula de artes, oficina de grafites por alguns anos. Larguei e me dediquei aos trabalhos comerciais com o mural e a pintura de telas. Assim, eu comecei a fazer minhas primeiras exposições e a fazer paredes comissionadas, né? Aquilo que era um hobby, sem pretensão nenhuma de virar uma profissão, acabou virando meu modo de vida. E até hoje estou aqui já há mais de 25 anos, persistindo nesse caminho que não é nada fácil. Márcia, eu estava aqui fazendo a conta, né? A Rafa está no jubileu de prata, gente. A gente tem que... Não, eu estava pensando enquanto estava falando, né?
Porque, assim, 25 anos, né? Por exemplo, a Gabi, ela tinha 1 ano, né? Não é isso? Não, você ia nascer. A Gabi ia nascer. Então, eu acho que isso é muito interessante, assim, contextualizar o que era a cena nessa época, assim. Eu acho que hoje tem um glamour essa coisa da arte urbana, né? Trouxe outros artistas que praticavam trabalhos, né? Tinham trabalho de outros suportes. A Pri, eu acho que, né, depois a gente pode, eu acho que é bacana ela falar, né, como que, né, eu vou até já emendar nessa pergunta, né, que é como que ela enxerga a potência do trabalho na rua para essas pesquisas que ela tem, sabe? Eu fiquei, enquanto você estava falando do seu trabalho, né, da importância do que você faz para o feminismo, né, enfim, e quanto que a sua pesquisa está atrelada a esse lugar, e principalmente, né, porque são pesquisas que permeiam, digamos, o universo doméstico das mulheres, e o muralismo ele está no universo não doméstico, né, dessas mulheres. Então, eu queria que você elaborasse um pouco sobre isso, né, e até depois já perguntando para o Rafa também, pensando lá no seu Jubileu de Prata, né? Porque tem uma galera assim que não tem a menor ideia do que é essa cena, né, Rafa? Porque tem pessoas que não nasceram assim. A gente trabalha com vários assistentes que não nasceram assim, que em 97 elas não tinham nascido, né? E elas, né? Eu acho que muitas, eu sempre falo sobre isso, né? Isso é uma coisa, inclusive, bem presente, né, no feminismo, né? Que é esse lugar para a gente nunca esquecer quem veio antes da gente, né? Eu sempre agradeço quando eu conheço alguém assim que tem uma trajetória enorme na arte urbana, porque senão eu não estaria aqui, né? Eu nunca pintei, não venho desse universo, saio de um lugar da moda e chego aqui. E eu sempre, quando estou em possibilidade, eu falo, pô, obrigada, né? Eu só posso fazer o meu trabalho porque pessoas como você, Rafa, em 97, estavam lá, né? Trilhando esse caminho ali, né? Abrindo, digamos, esse espaço. E aí eu acho que tem uma coisa que é isso, né? Os jovens, talvez, né, quem é jovem, né, quem está pintando aí, que tem 22, 23, 24, 25, até 30 anos, não tem nem ideia do que a gente, né, do que você está falando, assim, não sabe nem o que era o mundo, né? Pré-anos 2000, né? Então, eu acho que se você puder depois também contar isso, né? Como era a cena quando você começou e como você enxerga ela hoje, assim, né? Enfim, não sei quem quer começar, eu fiz 2 perguntas, mas acho que a gente pode ir num ladies first, né? E a Pri falar um pouco. Eu acho curioso porque muita gente, quando faz uma entrevista, alguma coisa assim, vai meio que encaixotando a carreira dos artistas, assim, né? Vai, até por uma questão de categorizar, né, de organizar, vai colocando em pequenas caixas, assim. E eu olho muito mais a trajetória do meu trabalho como uma atuação completa, né? Então, por exemplo, eu trabalhei também com educação cultural, né? Eu trabalhei em tal cultural, eu trabalhei nas fábricas de cultura. Isso também são coisas que hoje contribuem muito para o tipo de trabalho que eu faço. Mas, assim, pensando em ganhar esse mundo, que é o mundo da rua, né? Da esfera pública, que nem estava falando, Carol, que é uma grande parte da minha pesquisa, né? O que ganha a esfera pública, o que ganha a esfera privada quando você é uma mulher, né? Eu sempre fui muito interessada no que era dessa esfera pública. Então, eu já tenho uma atuação na rua de outras maneiras desde os meus 17 anos, né? Que foi quando eu realmente comecei a trabalhar como voluntária, a trabalhar com questões da comunidade, a trabalhar com questões que envolviam política não institucional. Então, desde os 17 anos, a rua é um espaço de troca para mim. Embora naquele momento, até pelo contexto que eu vivia, né, o contexto da minha família e tal, viver de arte, ou sequer ter arte como hobby, né, dessa magnitude, quando você está na arte urbana, não era uma possibilidade. Isso era uma coisa que, assim, eu não tinha referência nenhuma. Eu não tinha referência de nenhum artista da arte urbana, muito menos mulheres, né? Porque se a gente for pensar, naquela época, em 2007, não é que nem hoje, né? Que a gente consegue listar diversas mulheres e cada vez mais a gente tem
conquistado um espaço com muita luta, mas tem conquistado esse espaço e tem recebido também, tem sido recebidas também, né? A gente tem tido também muitos artistas que nos recebem nesse contexto em que a gente acaba sendo sempre muito nova, né? É muito difícil você encontrar mulheres da arte urbana que conseguem falar que tem uma carreira tão longa assim, né? E a gente tem que contextualizar por quê. Então, nessa atuação na rua, eu não encontrava uma maneira, nem pensava que era possível, uma maneira de vincular o meu trabalho social com o meu trabalho, com a minha vontade de ser uma mulher artista. Eu não imaginava que isso era possível e, por não conhecer ninguém que já tivesse feito, se tornava automaticamente uma coisa fora dos meus limites. Então, quando eu, em 2018, já com uma carreira consolidada na ilustração, encontrei uma abertura, uma possibilidade, que veio através de um convite, eu senti como se esse convite fosse uma mensagem, né? Uma validação de que é possível, que esse sonho é possível ser concretizado, né? É possível ser bem recebida, é possível criar esses diálogos, e desde então, muitas pessoas, muitos artistas foram muito generosos comigo também, da troca, de perceber também o potencial, de me dar dicas técnicas. Isso realmente é como você falou, né? A gente tem que realmente ser muito grata, é uma coisa que a gente, como você mesma menciona, no feminismo, a gente fala muito sobre agradecer os caminhos que são abertos, né? E eu acho que hoje, para mim, que estudo artistas mulheres, né? Que penso as artistas que pintam, mulheres que pintam mulheres, tenho elas também como grande referência de mulheres muralistas, não necessariamente ao meu redor, mas no mundo, mulheres que, no começo do século XX, são muralistas na América Latina, e que hoje, para mim, são referências absurdas. Então, Rafa, acho que até você podia aproveitar, né, e falar um pouco isso que a Pri pontuou, né? Quando você, já que você vai contar assim um pouco de como era a cena, né, e como é que era quando você começou e como você vê ela hoje, assim, como é que era também aproveitar e dizer isso? Tinham mulheres, assim, como é que era? Como é que você observou essa entrada, assim, né? Porque eu acho que hoje a gente tem, e é engraçado, né, você falar isso, Pri, porque toda vez que eu converso assim com um gringo, assim, falando do trabalho da Borda, né, contando o que a gente faz, apresentando os artistas, eles comentam, assim, a quantidade de mulheres que tem no Brasil pintando, sabe? Tem muitas mulheres, assim, toda vez que eles se percebem, assim, até assim, os franceses sempre dizem isso, assim, falam, nossa, aí tem muita mulher pintando, assim, é uma conquista, assim, realmente que a gente, apesar, né, dos percalços, né, mas acho que também muito pelo fato né, de São Paulo ser um ponto, né, posso dizer que São Paulo está aí entre os 5 mais, se não entre os 3 mais do mundo, né, em arte urbana, né? Então eu acho que isso também faz com que potencialize, mas acho que o Rafa também podia contar um pouco, né, como é que foi, assim, como é que era essa cena, né? Como é que isso muda, como é que isso chega aqui com tantas novas pessoas que não eram, digamos, de uma cultura, vamos dizer assim, tradicional da rua, né? Que eu acho que aproveitando que você falou, né, Pri, que a cultura da rua você já tinha a partir de outros lugares que você ocupava, mas, digamos, desse lugar, desse inconsciente coletivo que a gente sempre enxerga a rua, né? De um movimento, sei lá, que vem junto com a música, com a dança, com milhares de outras coisas, que é como, né, o grafite, a arte urbana acaba se construindo aqui no país, mas como que o Rafa percebe nessa mudança, porque eu acho que tanto tempo, né, não sei, agora eu só vou chamar isso de jubileu de prata, o seu jubileu de prata, ele vê, né, como é que isso foi acontecendo, né, como é que as coisas foram, né, se construindo até chegarem no que, vamos dizer assim, na cena que a gente tem hoje, na cena que a gente tinha, né, que existia lá e que estava sendo construída. Beleza, então, contextualizando um pouco, né, como é que historicamente tudo aconteceu, naquela época a cena era completamente diferente. Primeiro de tudo que não existia a tal chamada street art. Era uma coisa muito mais exclusiva do grafite. Não existia
a denominação da arte urbana com todas as ramificações que a gente tem hoje em dia. Era uma coisa muito voltada à cena do hip hop, e como que o grafite veio oriundo dessa cena, com os outros elementos, né, os DJs, b-boys, MCs, grafiteiros, e mesclando também aqui no Brasil, principalmente com a cultura da pichação, que é uma coisa bem característica do Brasil, especialmente em São Paulo, que aquilo era a arte urbana mais forte da época e acredito que ainda hoje seja, né? A pichação, ela é massiva. E quando eu adentrei nesse mundo, as referências que eu tinha eram do estilo de hip hop, de grafite, que era letras, personagens e produções com vamos dizer, fundos com paisagens, a letra encaixada, um personagem ali, e as coisas foram se desenvolvendo muito, né? Não tinha internet, né? Do jeito que ela é hoje. A gente conhecia o trabalho dos outros artistas andando pela cidade, então era uma coisa bem territorializada, dividida em bairros. A gente ia para um bairro, sabia que naquele bairro tinha tal artista que pintava, ia para o outro, de vez em quando esses bairros se juntavam, tinham os encontros de grafite, que hoje em dia se chama de festivais, onde esses artistas das diferentes regiões podiam se encontrar e trocar informações, trocar folhinha, né, que é um ritual que até hoje acontece. E nessas primeiras experiências que eu tive de intercâmbio, né, de informação com outros artistas, eram pouquíssimas mulheres na cena. É uma cena machista, vamos dizer assim, estruturalmente machista, porque a nossa cultura, a nossa sociedade é estruturalmente machista, então não tinha muito espaço para as mulheres. Geralmente a mulher que ia, ela era mulher de algum artista que também pintava. O exemplo da Nina, né, que foi uma das primeiras, a Valesca, a Miel, essas meninas que eram parceiras dos grafiteiros e acabavam entrando na cena e conquistando um espaço bem suado, assim, porque tinha muito preconceito, tinha muito, essa mina vai pintar, quem é essa mina, qual é a história dela. E acho que até hoje ainda tem uma herança disso, né? Infelizmente, a cabeça das pessoas ela demora muito para aceitar as mudanças. Às vezes a mudança acontece, mas demora 20 anos para a sociedade absorver a mudança. Eu acho que naquela época já tinha algumas meninas que estavam querendo entrar na cena. As meninas MCs também já estavam começando aos poucos a conquistar o espaço, e o grafite foi meio tardio de aceitar e de acolher a mulherada. Eu acho que isso tem um ponto positivo, porque é aquela coisa da água represada, né? Quando você represa um rio, ele vai acumulando força, e a hora que ele rompe a barreira, ele vem com uma violência muito grande. Então, eu acho que toda essa dificuldade que as mulheres encontravam naquela época para se inserir na cena, quando elas conseguiram romper a barreira, elas vieram com tudo. Então, hoje em dia, a gente vê um contingente absurdo de mulheres com alta qualidade, com alta seriedade, com trabalhos super maduros, com pesquisa, com história de desenvolver a própria linguagem. Eu acho muito legal isso que a gente está testemunhando, né, da força das mulheres na cena, e o quanto isso contribuiu para trazer novas narrativas como essa da Pri, que são temas que dificilmente um homem vai explorar no seu trabalho, porque ele não tem esse lugar de fala, ele não tem esse contexto. E mulheres como a Pri, que tem toda essa vivência e trazem essa vivência para o trabalho artístico, trazem toda uma carga de informação que era deficiente. A gente tinha, vamos dizer assim, uma cena muito monotemática. Era muito repetitivo o que a gente via nas ruas.
Era uma fórmula de estilo que muitos seguiam. Para você ter uma ideia, como não tinha internet, a gente ia na galeria do rock, né? Nas poucas lojas de hip hop que tinha lá, Pichain e tal, e ficava lá esperando no dia que as revistas importadas iam sair e chegar no Brasil, para a gente poder ter acesso a qualquer informação diferente, para poder ter alguma referência no trabalho. E hoje em dia, com essa velocidade de informação que a gente tem no mundo, a gente sabe o que a pessoa está fazendo do outro lado do mundo instantaneamente, e é muita informação, as pessoas têm muita referência. Tem um lado positivo disso, né, que dá um repertório muito grande para a pessoa estudar, mas, por outro lado, quebra um pouco a resistência da pessoa entrar dentro de si mesma e buscar algo que é dela, e não dessas referências externas. Então, a gente tinha uma garra, né, no Brasil, principalmente, inspirado pelas primeiras gerações que vieram aí do grafite, dos Gêmeos, Herbert, Viché, Espeto, Tinho, Binho, que sempre bateram muito na tecla de que o artista tem que ter a linguagem dele, original, e não copiar os outros. E a gente cresceu nessa escola, né? Então, se você fizesse algo na rua que era muito influenciado por outro artista, você era cancelado. Não no cancelamento que existe hoje em dia, né, da internet, que é instantâneo, mas você não conseguia espaço com um trabalho que não fosse totalmente original e pessoal. Isso eu acho que fortaleceu muito as gerações antigas e ficou meio perdido hoje em dia. Hoje em dia, a galera pega os estilos e coloca no liquidificador e cria um estilo que é um pedaço de um pedaço do outro, e não tem uma pesquisa tão grande de desenho no caderno até desenvolver uma coisa sua, né? Isso eu acho que é uma coisa que ficou muito forte na nossa geração e nas gerações mais antigas e em algumas depois, e foi se perdendo, porque a velocidade de propagação da informação também é muito rápida. E os consumidores desse tipo de arte também são muito mais diversos. Então, a pessoa não está nem aí se o seu estilo é original ou não. Ela quer aquilo e pronto. Naquela época, não. Você tinha que ter um estilo pessoal, original, para acontecer, para existir. Então, eu acho que as mulheres têm uma vantagem nesse sentido, porque a narrativa delas é diferente. Elas não caíram num lugar comum, claro que tem exceções, de seguir o que os outros faziam. Elas criaram a própria estética, a própria linguagem. Isso a gente vê muito na diversidade do trabalho das meninas e como elas têm identidade. Eu acho que nisso, hoje em dia, elas estão muito à frente dos homens. E é muita coisa para falar, né? É uma bíblia. Se eu começar a falar, eu vou abstrair, vou de um assunto para o outro. Mas é maravilhoso. É necessário ter essa mediação. Né? Eu queria puxar isso que o Rafa falou sobre os estilos, né? Sobre as pessoas que vão fazendo uma colagem, né? De referências e vão transformando isso em trabalhos. Eu não vou nem falar em trabalho enquanto pesquisa, mas em peças de trabalho, né? E eu fico pensando o quanto isso está relacionado a justamente, né, essa mudança, como o próprio Rafa fala, do grafite, né, em street art e, consequentemente, virando um mercado, né, de o quanto uma pessoa quer um trabalho meu e ela não pode me contratar, seja por uma questão geográfica, seja por uma questão de grana, e ela vai lá e simplesmente dá a referência do meu trabalho para outra pessoa fazer igual, assim. Então, a partir do momento que isso não vira mais uma produção artística, né, da pessoa, vira só um job que ela vai pegar, um projeto que ela vai pegar, me parece que fica mais fácil, assim, para essas pessoas simplesmente copiarem, às vezes, um trabalho inteiro de outra pessoa, né? E como isso é negativo, porque hoje eu tenho vários projetos que são relacionados ao muralismo, né? Mas eu encaro esses projetos
como parte da minha pesquisa. Então, eu me empenho muito tanto para que hoje eu possa pegar projetos relacionados a isso, é um privilégio que a carreira me trouxe, mas também de fazer esses trabalhos com o empenho que eu faria de um projeto pessoal. Então, se observar um trabalho que é feito por encomenda para uma loja, vamos supor, ou um trabalho que é o que eu faço com mais paixão do universo, que é um trabalho social, numa ocupação, na rua, enfim, eles vão ter o mesmo nível de qualidade e empenho, justamente porque eu encaro os dois com a mesma seriedade, né? Então, essa questão do mercado que se cria em torno da arte urbana também me parece ser um ponto muito negativo para algumas pessoas, porque eu recebo muitas mensagens: ai, como criar seu estilo? Como você acha o seu estilo? Como se houvesse uma fórmula mágica de achar um estilo, né? Como se você só vir e falar, não tem ninguém fazendo rosa, eu vou fazer rosa. E não é isso, assim, né? Não é uma questão de o que o mercado precisa de mim, mas quais são os meus interesses? Para que lado está indo a minha pesquisa? Eu acho que é engraçado isso quando o Rafa. E é louco, né? Enfim, eu sempre digo isso quando eu entro num museu, quando eu entro num lugar com os meus amigos, eu falo: pior coisa no mundo que existe é você ter referência, né? Quem não tem referência é um sucesso, né? Porque entra no lugar, acha tudo um sucesso, acha tudo lindo. Quem tem referência, acha tudo meio mais ou menos, né? Péssimo você ter referência, né? Você chega numa hora que você tem trajetória, você tem referência, você fala: caramba, tudo aqui você meio já viu, e é louco isso que o Rafa, quando o Rafa começou a pontuar, eu fiquei pensando, né? Fiquei fazendo assim enfim, elaborando aqui na minha cabeça, assim. Mas acho que eu vou aproveitar por isso que você trouxe, né? Para puxar, assim, que eu acho que vocês têm, apesar, né, de você ter falado da trajetória, né, do seu trabalho, né, político prévio ao muralismo, né? Digamos que o seu trabalho ele tem um tempo bem mais curto, né, do que o do Rafa, né? E eu acho que você fala muito, né? Sempre você fala muito assim para novos artistas, né? Tipo, as mulheres que estão entrando no mercado, né? Que querem entrar no mercado, elas te veem com uma referência, até acho que por conta da sua generosidade constante, assim, de estar sempre ali apresentando como são os seus processos, né? Como é que você faz as suas pesquisas, né? E aí eu queria fazer duas perguntas, assim, que é um pouco isso, né? Como é que você falou bastante disso, né? Que antes você não tinha a possibilidade de enxergar a carreira artística como um ganho, né, financeiro que te pudesse te sustentar, né, que fosse de fato um trabalho, né? E como é que foram esses desafios e como é que você foi rompendo isso, né? Tipo, para hoje poder viver do seu trabalho, né? Tipo, aqui todos nós vivemos de arte, o que é um privilégio gigantesco, né? No país que a gente vive. E para o Rafa, acho que não como entrar, né? Porque eu acho que muito mais como que você se mantém, né? E até aproveitando isso que o Rafa trouxe, como que você se mantém e como que o seu estilo, né, vai mudando ou vai se adequando, né, pensando um pouco, Rafa, no que eram os seus trabalhos, em como eles já sofreram algumas mudanças estéticas, né, e como que ele está hoje, né, e como é que isso, se essas mudanças, se elas acompanham também algumas mudanças de posicionamento, digamos assim, né, passou a pintar em maiores proporções, passou a fazer quadros, antes não fazia, enfim, como é que equaliza e equaciona, né, tanto tempo de trabalho e poder se manter de arte durante tanto tempo, né? Acho que nesse lugar de como se mantém e outro de como entra. Acho que porque vocês dois, eu acho que é legal a gente pensar quem vai estar ouvindo esse podcast né, no futuro. Acho que vocês dois são referências. Muito você, Pri, nesse lugar, né, de como é que eu me consolido no meu trabalho, como é que eu faço disso um ofício e um financeiro, né, um ganho de fato. E você, Rafa, como é que você consegue, no seu jubileu de
prata, fazer com que o seu trabalho seja constantemente reconhecido, como é que foi, como é que tem sido, né? Quais são os desafios, né? Como é que vai ultrapassando essas barreiras, sabe? Eu acho que são duas coisas que muita gente tem interesse de ouvir, né? Eu acho que tem coisas, assim, tem avanços na carreira que foram avanços que só vieram por avanços na minha vida, assim, no sentido de resolver coisas que eu precisava resolver comigo mesma para que essas coisas chegassem até mim. Eu acho que a partir do momento que eu deixei de ter medo de ser ambiciosa, que eu deixei de ter medo de querer as coisas ou de deixar que alguém me envergonhasse por eu querer as coisas, eu me senti mais à vontade e em fazer estratégias de fato, assim, do que eu queria, de qual era o ponto que eu estava na minha carreira, de onde eu queria chegar, de valorizar tudo aquilo que eu já passei, de valorizar as pessoas que trabalham comigo, de fazer com que esse percurso valesse a pena na minha vida e não só no meu trabalho, sabe? Conversando, assim, com essas jovens artistas que me acompanham, o que eu mais vejo é isso, né? Hoje em dia tem muitas mulheres falando sobre síndrome de impostora, né? Eu nem vou entrar nesse assunto porque eu não sei exatamente o que é, não vou saber explicar, mas me perguntam, como você superou? E eu falo, mas eu nunca tive. Eu nunca tive isso, assim. Eu me senti já muito insegura no começo da minha carreira, mas depois eu comecei a compreender cada fase como uma fase importante para onde eu queria chegar. Mesmo diante de coisas que eu produzia em que eu não estava 100% satisfeita, eu entendia que naquele momento eu dei o meu 100%, era o que eu podia fazer, e que essas coisas seriam esses degrauzinhos que iam me levar até esses lugares que eu queria chegar, assim. E ainda hoje, eu não olho e falo, nossa, 100% meu trabalho, eu acho que seria horrível se eu pensasse isso, né? Pelo contrário, eu falo, nossa, eu consigo muito ver meu crescimento e eu sei que eu tenho potencial para fazer muito mais do que isso, então bora lá. E eu quero conquistar outras coisas. Então, o tempo todo eu me pergunto o que é que eu quero, não o que as pessoas querem de mim, o que é que eu quero. Eu quero chegar a tal lugar e daqui a pouco eu posso mudar de ideia e tudo bem eu mudar de ideia. E acho que nesse sentido até o trabalho junto com a Carol foi algo que só somou assim nesse processo, né? Porque também é uma pessoa que pensa dessa maneira, o que você quer fazer? Tá bom, então vamos tentar fazer isso. Nada é podar, assim, né? Pelo contrário, tá bom, para fazer isso a gente precisa fazer isso e isso. Tá disposta? Tô disposta, então vamos. É isso, assim, pensar, ser muito realista. E essa estratégia, ela vem, assim, de um lado muito racional. Então, eu acho que quebrar essa barreira, que é uma barreira que, infelizmente, as mulheres já nascem com, né, dessa visão externa de que a gente é incapaz de chegar em determinados lugares e quando a gente chega, a gente não é bem-vinda. É isso, né? Porque ainda hoje existe isso, mesmo com a carreira que eu tenho, ainda existe isso. Não, mas você não é bem-vinda aqui, seja porque você é uma mulher, seja porque você não é do grafite, seja porque você chegou aqui de uma outra maneira, por um outro caminho, nunca vai ser o bastante, né? Mas eu sei de onde eu venho, eu sei o percurso que eu construí, então essa validação já não me interessa mais. Então, como se manter, né? Foi o que você levantou. É uma luta constante, né? Se manter. O meu estilo de pintura nem sempre foi assim, né? Como eu estava falando, quando eu comecei a pintar, eu fazia letras e personagens e eu fui escrevendo e desenvolvendo a caligrafia do meu jeito, né? Porque a cultura do grafite é a cultura da escrita. O desenho ele vem como um acessório dentro do grafite. Tem gente até que fala que grafite é só letra. E o desenho era meu interesse, então eu fui mesclando o desenho com a letra e passando a desenhar a letra, vamos dizer assim. E eu cheguei num ponto em que ninguém conseguia mais ler o que estava ali, porque tinha embolado em formas orgânicas, em formas geométricas, a escrita. Aí eu comecei a pensar, para que alguém precisa ler? Se a minha busca não é passar a palavra que está escrito, que muitas vezes é repetida, é a mesma palavra, é um nome, minha busca é uma linguagem. Então não precisa ter nada escrito.
Aí eu desapeguei da escrita e comecei a criar composições com o que era a caligrafia, se tornando algo abstrato. Foi aí que surgiu esse estilo abstrato que eu venho desenvolvendo até hoje. No começo era mais preso à estética herdada do grafite, que para quem conhece, sabe que tem uma fórmula de preenchimento, contorno, brilho, subcontorno. Então eu pegava essa estética e desconstruía em uma composição abstrata que não necessariamente estava escrito algo. E isso foi criando uma identidade naturalmente, assim, com a expressão que saía de dentro de mim, e foi se transformando de acordo com as minhas vivências também. Eu concordo e me identifico com o que a Pri falou. O que definiu o meu estilo de pintura é o que eu estava buscando na época. Eu tive uma época de vida mais agressiva, mais subversiva, em que eu queria bater de frente com o sistema, então a linguagem era mais agressiva, as cores eram mais agressivas. Com a maturidade eu fui tendo outros interesses, eu fui querendo ficar mais perto da natureza, querendo aprender mais com a própria natureza como referência e não com a arte das pessoas. Então fui observando os elementos da natureza, as folhas, os órgãos, os corpos, as plantas, os 4 elementos, o fogo, a terra, a água e o ar, e fui colocando isso dentro do meu trabalho de uma forma gráfica, porque é uma herança que eu tenho do design, de ser uma coisa gráfica, vetorial, de cor chapada, misturando tudo isso que é o meu repertório de vida, né, dentro da minha arte. E aí foi surgindo esse estilo que hoje em dia continua se transformando. Hoje em dia eu não uso mais contornos, eu uso outro tipo de composição, outro tipo de paleta. Eu procuro equilibrar de um jeito mais sensível a composição e menos preenchido totalmente, tentando limpar. É um processo eterno de lapidação, que eu acho que nunca acaba. E é um grande trabalho de autoconhecimento também, porque você vai pintando e vai olhando para o trabalho e vai se reconhecendo no trabalho. E vai entendendo características emocionais, psíquicas do seu ser, que vão se manifestando naquela composição que está saindo de dentro de você. Então aí eu vou entendendo que a parte geométrica é mais masculina, é mais agregadora, e a parte orgânica do trabalho é mais feminina, é mais fluida, é mais expansiva. E isso também é uma terapia, né? De você integrar suas dualidades, de você conseguir criar um equilíbrio, uma harmonia. E dentro do meu trabalho, meu objetivo é criar conforto visual para as pessoas, é trazer uma imagem que tire elas de qualquer agonia da vida, de qualquer problema, que elas consigam se transportar para dentro da arte e ter um respiro, ter um acalento, um abraço visual, alguma coisa que traga elas para um lugar de paz e harmonia. Então, falando um pouco sobre o estilo agora, né, e como manter esse estilo, manter o processo de autoconhecimento, o processo de autoevolução e trazendo isso para o trabalho. E como isso é uma coisa eterna, nunca vai acabar. Então, sempre o meu trabalho vai sofrer as transformações que a minha vida sofrer. Falando em termos de carreira, é muito difícil, né? O mercado passa por várias inconstâncias, várias tendências. Tem muitas vezes que a arte figurativa está em tendência e a arte abstrata está fora de moda, vamos dizer assim. E você não acatar de entregar o que a sociedade quer e sim o que você quer fazer é o maior desafio. Você não... agora a tendência é fazer realismo. Então, eu tenho técnica, eu posso fazer realismo, então eu vou fazer porque eu vou pegar um monte de trampo. Você bancar que não é isso e bancar para um cliente que você só trabalha com a sua linguagem autoral, eu acho que é o maior desafio para mim, porque muitos trabalhos chegam
e o cliente pede XY, eu falo, eu não faço. Eu falo, pô, vou perder uma oportunidade de trabalho, né? É difícil sobreviver de arte. Mas se eu fizer, eu estou matando a minha pesquisa. E eu estou matando a minha afirmação de ser um artista autoral. Então, aos poucos, eu vou me prostituir. Então, eu prefiro não fazer. E isso é muito difícil, requer uma resiliência, uma persistência. E a gente vai tentando driblar o sistema e tentando ver onde a gente se encaixa. Eu acho que o trabalho da Aborda também tem uma importância muito grande de me ajudar a entender o meu lugar no mercado, no mundo, e como que eu posso adentrar outros espaços sem sacrificar minha pesquisa. Acho que é isso, senão vai longe. Eu acho interessante isso que o Rafa falou, né, de não se curvar diante desses pedidos dos clientes, né, que querem coisas completamente diferentes do que a gente faz, e é realmente muito difícil, porque se viver de arte já é difícil, conseguir propostas de trabalho já é difícil, conseguir que as pessoas comprem exatamente o que você propõe é muito mais difícil, você precisa ser muito resistente mesmo, assim. Mas eu queria resgatar uma outra coisa que ele fala, que é sobre essa maneira de comunicar, né, do abstrato, de a necessidade, não existe mais a necessidade que a pessoa leia, né, os interesses dele vão para uma coisa mais gráfica e tal, que é completamente o inverso do que eu faço, né, com um trabalho que segue esse legado do muralismo figurativo e que segue também o legado de usar o muralismo como ferramenta de debate político, né? Então, nesse caso, acaba sendo uma das características do meu trabalho trazer uma certa narrativa, trazer imagens que as pessoas se identifiquem, né? Buscar essa identificação para discutir assuntos, no meu caso, acerca do feminismo, dos direitos das mulheres, né? Então, discutir política através de imagens também envolve fazer muitas escolhas. E no meu caso, essas escolhas também têm a ver com um grande contraste, que é escolher uma imagem que, num primeiro momento, seja muito suave para debater assuntos que não são nem um pouco suaves, né? Então, quando uma pessoa de longe vê um trabalho e fala, nossa, é uma mulher, um fundo rosa, ai, que delicado, não sei o que, de repente você vê que ela tá segurando uma bomba, você fala, pera, tô confuso. Então, é justamente trazer esse contraste do que é hoje em dia, para mim, na minha vivência, ser uma mulher artista, ser uma mulher feminista, ser uma mulher que vem de uma família que não tem estudo, que não teve espaço, que não teve trabalho, não teve a busca do próprio sonho, não teve nada disso, e que se viu justamente presa no papel que a sociedade espera que uma mulher ocupe, né? Então, hoje, para mim, ser uma das primeiras pessoas, na verdade, a primeira mulher da minha família a fazer uma faculdade, a primeira mulher artista, assim, de fato, uma mulher artista mesmo, reconhecidamente artista, e reconhecida por falar sobre política, é algo que fica muito presente em todo o meu processo de trabalho. E levar esses temas para as ruas, onde as pessoas podem concordar ou discordar, mas gerar uma discussão, é um elemento importante. Então, o figurativo, para mim, ele é 100% fundamental no que eu faço. Assim. Embora eu traga outros elementos, hoje, elementos gráficos junto com o trabalho, que são elementos que surgem dessa mesma pesquisa, que são elementos que a gente encontra nessas toalhas da casa, no pano de prato, na toalhinha de crochê, nesses elementinhos que a gente tem, né, de mulheres artistas do âmbito doméstico, né, que também eram mulheres artistas, mas não reconhecidas, entra também como elemento gráfico, mas ele sempre vai ser só um suporte para uma pintura figurativa. Nossa, acho que a gente poderia ficar aqui horas, né, falando sobre os trabalhos, assim. Acho que infelizmente a gente não tem mais tanto tempo, assim, acho que foi uma conversa incrível, assim, e nossa, fiquei muito, muito feliz, assim, enquanto estava ouvindo vocês dois falarem, né, fiquei feliz porque
acho que foi muito acertado esse encontro, sabe? Eu, num primeiro momento, quando eu conversei com a Gabi, né, eu falei, acho que vai dar certo. Eu tinha, assim, uma ideia de que poderia dar certo, mas eu achei tão potente, assim, porque no final, né, essa coisa é muito linda, o mundo é muito lindo, apesar de tudo, apesar do Bolsonaro. O mundo é muito lindo, porque assim, a potência das duas falas finais de vocês, assim, elas são muito complementares, né? Elas são complementares e, ao mesmo tempo, elas dialogam diretamente para o mesmo lugar, né? Esse lugar da potência do trabalho autoral, da onde que sai, né, os próprios interesses, né? Como é que você chega nesses lugares e como é que você se estabelece, né? Eu acho que é incrível, assim. Fiquei muito feliz, assim, que a gente pôde fazer essa conversa, assim. Nossa, fiquei muito feliz mesmo, porque a gente, quando imaginou fazer, né, a gente lá atrás, quando a gente começou a pensar sobre o podcast, né, que a gente estava lá nos nossos grupos, né, conversando e tudo, a gente falou, então a gente vai fazer 8 episódios, né, uma primeira temporada, e a gente vai falar sobre todos os artistas e tudo. Eu acho que a gente fecha, assim, num jeito lindo, assim, né, tipo, porque eu acho que são dois trabalhos, né, que quando você olha, é como se fossem completamente antagônicos, né? E vocês culminam em falas que são muito próximas, né? Cada um no seu lugar, assim. Então, eu só queria agradecer mesmo, assim, agradecer a generosidade de vocês compartilharem, assim, a generosidade de vocês de trabalharem comigo, assim, e com a Borda, assim, é uma grande felicidade, assim. Claro que todos os artistas são uma grande felicidade, cada um tem, né, o seu lugar. A gente, né, acho que isso é uma das coisas mais potentes que a gente conseguiu construir. E quando eu falo a gente, né, a Borda é feita por todos os artistas, né, todo mundo que trabalha, né, porque a gente sempre fala isso, né, é uma construção conjunta e constante, porque a gente faz uma coisa que só a gente faz, então a gente pode construir todos os dias uma coisa nova a partir de métricas e modelos que a gente mesmo estabelece, o que é um sucesso, que é maravilhoso, mas também que é muito difícil. Mas acho que é isso, é muito potente poder trabalhar com vocês dois. Eu acho que vocês sabem disso, eu sempre digo isso separadamente, assim, é muito potente trabalhar com você, Pri. Foi uma grande felicidade, né, quando o High Graph veio para trabalhar também, porque eu acho que foi uma consagração de todos nós, assim, né? Alguém que tem tanto tempo no mercado, alguém que está tanto tempo construindo essa cena, identificar o trabalho que a gente faz como uma possibilidade de contribuir, eu acho que é incrível, assim. Então eu fiquei muito feliz, acho que todo mundo que ouvir esse podcast também vai ficar feliz, assim, com a generosidade de vocês compartilharem. Eu nunca tinha escutado o Rafa falar tanto, assim, do trabalho dele, assim. Eu sempre falo isso para ele, inclusive outro dia eu falei, acho que você devia começar a levantar a bandeira do abstrato, sabe? Eu falei, você devia ser o rei do abstrato da arte urbana. Eu sempre falo isso, você tem que ficar escrevendo sobre isso, falando sobre isso, sabe? Como uma forma, porque quando você vê um trabalho abstrato na rua, isso não está só no trabalho do Rafa, mas em todo trabalho abstrato, tem sempre isso, né? Quem não entende de arte não consegue conceber que aquilo possa ser arte, né? Tem gente que olha um rótico e fala, bom, o que é isso, sabe? Essa tela preta, tá me sacaneando, né? E o cara é o rótico. Então, assim, tem lugar, né? O abstracionismo alemão, por exemplo, tem lugar. E eu já falei, Rafa, você devia, sabe, essa devia ser a sua bandeira, sabe? E aí quando, né, você vem, Rafa, e fala assim, caramba, de como é que tudo se dá, né, das formas, né, dos lugares, dos encontros, dessa poética, é muito lindo. Então eu queria só, para encerrar, assim, eu queria agradecer de novo vocês por toda essa troca, não só esses 40, 50 minutos que a gente teve aqui, mas as trocas diárias que a gente tem são muito potentes. Obrigada, Gabi, né, por toda a força aí e por toda a potência e todo o trabalho que você coloca em cima do podcast, não só desse 8º episódio, mas todos os 8 episódios que a gente fez e dos próximos 8 que a gente fará. Muito obrigada mesmo. Sem você sabe que esse podcast não teria acontecido. Queria dizer para todo mundo que está ouvindo que a gente tem 7 episódios além desse, né, onde a gente tem todos os artistas da Borda, a gente fala sobre várias coisas, sobre vários temas, assim, é muito interessante, porque foi a possibilidade de todos os artistas trocarem entre si,
Queria dizer para vocês que não seguem a Aborda, seguirem a Aborda no Instagram, ou irem lá no nosso site também, conhecer mais a fundo os nossos projetos. Nosso arroba é aborda.art, nosso site é aborda.com.br. Quem quiser me seguir, o meu é Carol Erzenuti, vai estar lá na Aborda, é mais fácil vocês irem lá, porque o sobrenome é difícil de escrever. E é isso, queria deixar aqui para vocês fazerem os últimos minutos finais de vocês, mas já agradecer e finalizar. Queria agradecer também, Carol, Gabi, pela oportunidade da gente falar sobre o trabalho, agradecer o Rafa também por essa troca. Eu acho que, por mais potentes que os trabalhos sejam, essa troca, essa oralidade é sempre muito importante para o público e para a gente enquanto artista. Para mim foi muito legal também saber mais sobre o seu trabalho, mais sobre você. E como a Carol disse, né, é muito bacana poder estar ao redor de pessoas que têm uma história, né, dentro da arte urbana, no Brasil e em São Paulo, que a gente possa sempre ter esse caminho aberto, né? Aqui a gente tem muitas, como a Carol disse, muitas falas que se conectam, né? Então acho que a gente possa sempre priorizar essas semelhanças, né? Em vez das diferenças. Então foi muito bacana para mim esse episódio, estou muito contente. E é isso, obrigada. Bem, vou agradecer também, Carol, Gabi, Pri, pela oportunidade de estar aqui, trocando com vocês, aprendendo, ensinando dentro do possível. Agradecer a todo mundo que vai ouvir. Dizer que tem muito mais a se falar, com certeza. É um recorte muito pequeno de um assunto tão vasto e com tantos desdobramentos, e é muito legal a gente poder identificar que mesmo nas linguagens que, como você falou, são aparentemente antagônicas, existe um fio que permeia, que liga, né, como uma linha de costura, que traz a gente para perto. Eu acho que isso também é uma característica da Aborda. E quando eu decidi que eu queria me juntar, tentar me juntar ao time da Aborda, foi justamente essa diversidade de narrativas e de gerações que me atraiu. Eu falei, tem um espaço ali e não tem ninguém com o meu perfil. E eu preciso acompanhar as transformações do mundo, né? Como você falou, já sou um jubileu de prata, então eu preciso beber das águas novas, né, que estão surgindo e poder contar um pouco da minha experiência e aprender com quem chegou depois e com quem está acompanhando a velocidade de transformação do mundo. Para a minha carreira é muito importante. Então, eu acho que todo artista que tem uma história, que tem uma carreira grande em termos de tempo, ele não deve viver de passado, né? Ele tem a obrigação de acompanhar o mundo e de ser um bom anfitrião para aqueles que chegam, porque isso a gente só tem a ganhar, né? De abrir conexões, de construir pontes e não construir mais muros, deixa os muros para a gente pintar. Então é isso, galera. Obrigado e um beijo no coração de todos aí. Beijo, Beijos! gente. Obrigado, gente. Beijo, tchau, tchau.